Olá, irmãos. Mais um dia de campanha de oração, 12º dia, referente ao dia 13 de maio. A passagem que nós iremos meditar se encontra no livro de Lamentações, capítulo 3, dando continuidade, certo, à leitura lá no livro de Lamentações. E esse versículo, ele é muito lindo mesmo, porque a gente vinha vendo o poder destrutivo do pecado e a situação deplorável em que se encontrava ali o povo de Israel, o povo de Jerusalém, e toda aquela tristeza, toda aquela miséria que eles estavam passando. E no capítulo 3, no início, a gente ainda vê essa situação ruim. Mas no capítulo 3 nós temos um ar de esperança, nós renovamos o ar. E é muito legal, vou ler alguns versos, por exemplo, o verso 16, 17 e 18 diz assim: Afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança do Senhor. Então, a gente vê aqui uma situação tão triste, né? Tão ruim que eles se encontravam ali, né? Que Jeremias disse para si mesmo que a sua própria esperança em Deus tinha perecido. Aí ele fala, né? No versículo 19 em diante: Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Porém, acredito que poderia eu ter colocado esse porém, né? Aqui no verso 21 ele diz o seguinte: Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então, mediante a tudo aquilo que ele já falou, mediante a tudo aquilo que ele passou, que ele tem passado, que o povo tem passado, o que é que ele fala? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Mesmo ele tendo declarado nos versos anteriores que até mesmo a sua esperança tinha sido tinha perecido juntamente com a sua glória, o que é que ele fala agora? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E o que é que pode dar esperança a ele? Aí ele começa a falar: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Um pouco mais à frente: Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Um pouco mais à frente: Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz. Não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste: não temas. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma. Remiste a minha vida. Irmãos, que passagem bela. Que alento isso traz para as nossas vidas. Porque independente da situação que você esteja passando, seja uma situação de mais profunda tristeza, ou seja, uma outra situação também alegre, mas principalmente aqueles que estão abatidos, que estão desanimados, que estão passando por alguma dificuldade, traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Lembre-se das misericórdias do Senhor. Lembre que só o fato de você e eu estarmos vivos nesse momento é pura graça e misericórdia dele, porque se nós recebêssemos o que realmente nós merecemos, nós teríamos perecido há muito tempo. E Deus ainda nos dá da sua graça, nos concede bênçãos,
nos dá tudo que nós precisamos e muitas vezes além do que nós precisamos, irmãos. Isso é pura graça, isso é misericórdia da parte de Deus. Muitas vezes nós que não conseguimos enxergar isso, mas nós estamos cercados todo o tempo, todo momento de graça e de misericórdia da parte dele. Basta você abrir um pouco seus olhos e olhar ao redor, a proteção que ele lhe dá, o fato de você se acordar, você ter algo muitas vezes para comer, você sair de casa, não sofrer acidente, você sua casa ser protegida, seus filhos, seus bens. Irmãos, isso é graça. Isso é misericórdia da graça de Deus. Isso é misericórdia. Muitas vezes a gente, como eu disse, muitas vezes a gente que não quer ver isso. Muitas vezes a gente busca algo mais palpável, algo que seja mais sensível, que a gente possa ver, possa sentir o toque de Deus na nossa vida, possa escutar a voz dele. Mas, irmãos, nós estamos constantemente rodeados da graça e da misericórdia de Deus. Eu só lembro daquela geração incrédula que pediu um sinal lá em João para Jesus Cristo. E aí ele não fez o sinal, porque os sinais que eles precisavam já estavam ali. Eu só não me lembro exatamente a passagem, mas ele fala justamente isso. E muitas vezes, se Cristo estivesse aqui com nós iríamos, se eu tivesse vivido naquela época, algo do tipo, ia ser mais fácil, porque eu ia ver os sinais de Jesus, ia ver a ele. Mas aquelas pessoas que estavam lá vivendo com ele, muitas vezes duvidavam porque seria diferente conosco. Então, irmãos, que nós possamos mudar a nossa cosmovisão, mudar os nossos pensamentos sobre a nossa vida. Procure agradecer, ser mais grato a Deus, mude esse pensamento e você vai poder ter esperança. Muitas vezes é uma coisa que começa na nossa mente. A gente procura tentar mudar os nossos pensamentos, procura realmente, como eu disse, ver a graça e a misericórdia de Deus em tudo. O próprio ar que a gente respira. Muitas vezes, tanta coisa, tantas pessoas passando por inúmeras dificuldades, sendo perseguidas, guerras acontecendo e nós aqui podendo desfrutar de uma segurança, de uma boa comunidade, uma boa comodidade. E muitas vezes a gente reclama, né? Às vezes a gente também não quer enxergar isso. Então, que possamos dizer para a nossa alma que a nossa porção é o Senhor, que possamos aguardar em silêncio, como eu falei. Muitas vezes a gente quer ter algo palpável para conseguir sair, mas o que Deus nos entregou, o que Deus quer da nossa vida, Ele já nos entregou, né? Como eu falei. E o Senhor, Ele não vai rejeitar para sempre, porque Ele usa de compaixão segundo a sua grandeza. O foco é muito nas misericórdias do Senhor. E é muito interessante, né? O versículo 39. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Se tem uma coisa que a gente deve reclamar, é da nossa inconstância para com Deus. São dos nossos pecados que nós cometemos diariamente contra Deus. E não porque da gente tá passando por essa aflição ou algo do tipo na nossa vida. A gente deve se queixar da gente mesmo, dos nossos pecados. E, como ele falou no verso 40, esquadrinhar os nossos caminhos, prová-los e voltar. A ideia aqui é de analisar, ver o que está fora do eixo e voltar e retornar para os caminhos do Senhor. Só assim, irmãos, nós poderemos prosseguir o caminho, nós poderemos desfrutar das misericórdias e da graça do nosso Deus, nós poderemos nos contentar nele e ele virá o nosso socorro, ele irá redimir a nossa vida, como o verso 58 diz: pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma, remiste a minha vida. Então, que não possamos, irmãos, nunca perder o foco disso. Possamos sempre lembrar das misericórdias do Senhor na nossa vida, porque isso é que realmente vai nos dar esperança. Em qualquer situação da vida, seja uma situação ruim, seja uma situação fácil, nós sempre devemos manter os olhos em Deus. Devemos também lembrar que em nenhum momento Deus nos promete uma vida de bens e paz, no sentido de que nós não iremos passar por dificuldades aqui na terra. Pelo contrário, né, ele diz que no verso 38, o mal e o bem procedem também de Deus.
Não que Deus seja mal por fazer isso, mas que Ele permite que certas coisas ruins aconteçam na nossa vida, né? Segundo a nossa visão humana, Ele permite que certas coisas venham justamente para nós voltarmos para Ele, muitas vezes, para nós realmente, às vezes, nos aproximarmos de Deus. E Deus, Ele nunca permite que nada aconteça sem um propósito em nossa vida. Sempre tem um plano. Sempre Ele tem um plano em tudo que acontece em nossas vidas. Sempre. Sempre, sempre, sempre. O Senhor trabalha em nossas vidas e ouve o nosso clamor. Devemos, portanto, aguardar por sua salvação em silêncio, sabendo que Deus opera em nós através das dificuldades. Então, que Deus possa te abençoar, que Deus possa preencher e que você também busque a Deus e que você preencha o seu coração com coisas que possam te dar esperança. O que é que pode te dar esperança? As misericórdias do Senhor. Amém.